Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, o canal Vitor Couto Oficial. Hoje nós vamos aqui falar sobre um sentimento muito importante chamado orgulho. E eu convido você a já se inscrever no canal, a curtir o vídeo e a deixar o seu like, claro, se você assim gostar do vídeo. Bom, nós vamos falar sobre orgulho e esse é um tema extremamente importante, é um tema que todos nós estamos suscetíveis a cometer esse tipo de pecado. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, fica aí no vídeo até o final, porque nós perceberemos que esse pecado é de uma proporcionalidade muito maior do que muitos de nós imaginamos. Bom, eu quero aqui já indicar para vocês, tem essa revista ela é há muitos anos atrás, uma revista de jovens e adultos da Escola Bíblica Dominical, comentada pelo pastor Gilmar Vieira Chaves. Vocês podem pesquisar aí na internet, uma revista muito importante, onde fala sentimentos que aprisionam a alma, uma abordagem teológica. Bom, o primeiro sentimento que aprisiona a alma e pelo qual eu quero comentar aqui com vocês é sobre o orgulho. Então você que tem Bíblia, vou pedir para que você pegue ou acompanhe aqui comigo, caso você não tenha acesso às escrituras neste exato momento. Bom, meus irmãos, primeira coisa que nós temos que entender é que Deus não divide a sua glória com ninguém. Lúcifer, o anjo caído, né, a Bíblia vai dizer lá no livro de Isaías, capítulo de número 14, se você abrir comigo lá no livro de Isaías, capítulo de número 14, você vai perceber que o motivo da queda de Lúcifer, ou de Satanás, foi exatamente a soberba. Existe uma vertente teológica que procura desassociar este versículo, essa passagem, como se referindo a Satanás. Mas eu consigo enxergar, não somente eu, mas muitos teólogos renomados, enxergar de maneira muito clara o texto, se referindo não apenas ao rei da Babilônia, como o texto assim quer dizer, mas isso é um outro assunto para um outro momento. Mas levando em consideração que esse texto sim se refere a Lúcifer ou a Satanás, o capítulo de número 14, a partir do versículo 12, eu vou ler aqui e peço que você acompanhe comigo. Olha o que diz. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, em outras versões, ó Lúcifer, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, diante disso, né, diante dessa soberba de Lúcifer tentar ser como Deus, tomar o trono de Deus, ele foi precipitado a partir do verso 15 até o 19, a narrativa é exatamente essa, né? Que ele foi precipitado por conta disso. E é interessante dizer também que o pecado do orgulho também foi o mesmo que tirou Adão lá do Éden, né? Olha que interessante, eu quero abrir aspas para uma frase do C.S. Lewis, que ele comentando ainda sobre os demônios, ele diz: foi pelo orgulho que o demônio se tornou demônio. O orgulho conduz a todos os outros pecados. É o mais completo da alma ante Deus. Ou seja, este é um pecado primário que traz uma abertura para os demais pecados que o ser humano, e aqui no caso os demônios, vieram a cometer. Quando você abre em Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 5, o versículo de número 4 diz assim: Então a serpente disse à mulher: É certo que você não morrerá, que vocês não morrerão. Aí o versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Ou seja, o que leva Eva a comer do fruto é querer ser como Deus. A raiz do pecado que precipitou Lúcifer do céu, juntamente com a terça parte dos anjos, foi o orgulho.
a raiz do pecado que precipitou e tirou Adão e Eva do Éden foi o orgulho. Diante disso, nós temos que tomar cuidado para não cairmos neste pecado do orgulho. E eu quero fazer uso de algumas passagens bíblicas com vocês, nos quais a Bíblia nos vai conduzir sobre este assunto. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, vai dizer que tudo vem de Deus. Ora, imagine que eu pregue bem, imagine que eu tenha uma boa oratória, que não é o caso, mas imagine que eu tenho uma grande habilidade e eu ortogo para mim, né, esta habilidade, dizendo que é oriunda de mim mesmo. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando algo que Deus me deu, que é o seu dom, o seu talento, e dizendo que isso provém da minha pessoa. A Bíblia diz em Tiago capítulo 4, a partir do verso 1 e os versos 6, que Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. As Escrituras também, Jesus contando a história, a parábola do fariseu e do publicano, registrada em Mateus capítulo 23, do verso 8 ao 12, que o fariseu se gabava de ser dizimista, de ser um observante da lei de Deus, enquanto que o publicano, sendo pecador, ele não consegue nem olhar para o céu, e ele abaixa sua cabeça e ele clama a Deus, ele vai dizer, ó Senhor, tenha misericórdia de mim. E é interessante que o desfecho da história é Jesus perguntando quem dos dois saiu justificado, e a Bíblia vai dizer que o publicano, por quê? Porque por mais que o publicano fosse pecador, ele era um pecador arrependido, coisa que o fariseu não era. O fariseu era um pecador, mas um pecador que não conseguia sequer perceber que ele era pecador. Observe também outra passagem em Romanos capítulo 12, verso 9 ao 16, a Bíblia vai dizer para nós não sermos sábios aos nossos próprios olhos. Eu não posso dizer, olha como eu sou sábio. Eu me lembro uma vez quando estava em uma igreja e no culto, um congresso até, o pregador disse assim, quem aqui é humilde, levanta a mão. E eu observei que várias pessoas levantaram suas mãos. Não, meus irmãos, o princípio da humildade é reconhecer que nós somos soberbos. É isso mesmo. Quando você diz que eu sou humilde, você já não está sendo humilde, você já está colocando em uma situação de soberba. Mas quando você diz eu não sou muito bom, eu não sou tão bom quanto outras pessoas, você se coloca em uma posição de humildade. Observe a Bíblia, Paulo disse, eu sou o pior dos pecadores. Isaías disse, ai de mim que sou homem pecador. Então, a Bíblia nos conduz a humildade e não a soberba. Observe também exemplos de pessoas que viveram de maneira soberba e por isso foram punidas por Deus. Nabucodonosor, a Bíblia diz em Jeremias que Deus levanta Nabucodonosor e faz com que o povo de Israel seja exilado pelos babilônicos. Nabucodonosor faz um grande império, olha para o seu império e qual é a conclusão que ele chega? Tudo isso foi eu que fiz, a minha grandeza. Só que Deus olha para Nabucodonosor e rejeita ele. Por quê? Porque Nabucodonosor não percebia que o que ele tinha conquistado não provinha dele mesmo, mas vinha de Deus. Herodes foi comido por bicho porque não quis dar glória a Deus. Isaías 42:8 vai nos dizer que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, meus irmãos, a única alternativa que nos resta é a alternativa bíblica, que é a verdadeira. É reconhecer que somos pobres, que somos miseráveis, que somos pecadores, que somos falhos. Observe a vida de Davi, é chamado segundo o coração de Deus, mas foi tão pecador, porque Davi se arrependia. Ele chegou a dizer, observa-me, ó Deus, e vê se tem algum pecado, pecado este que até eu mesmo desconheço. Diante disso, eu quero finalizar essa nossa aula com uma frase: o demônio ri. Ele não tem problema algum em ver alguém se tornar moralmente puro, corajoso e disciplinado, contanto que consiga estabelecer nele a ditadura do orgulho. Essa é uma frase do C.S. Lewis. Agora, Matthew Henry disse: a humildade é uma disposição graciosa da alma,
por meio da qual somos esvaziados de nós mesmos, a fim de sermos cheios do Senhor Jesus Cristo. Toda vez que nós oramos e dizemos: Olha, Senhor, perdoa os nossos pecados, é a oração do Pai Nosso. Nos perdoa porque nós somos pecadores, mas o Senhor é puro e o Senhor é bom. Então, o Senhor estará sempre disposto a nos exaltar. Tiago disse, e como já foi dito, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Não se esqueça, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Deus abençoe, até uma próxima aula.